Boa noite. Para nós é uma alegria conhecer vocês, estar nessa casa. Tomara que seja a primeira de muitas. É bom a gente ter a oportunidade de trabalhar, né? Assim, fica mais leve a gente pagar as dívidas, né? Pagar dívidas sofrendo é pior. Melhor é trabalhar mesmo. Nós trouxemos para falar essa noite algo que nós temos observado ultimamente. Nós temos visto no nosso planeta, no mundo em que nós estamos habitando, e ultimamente há uma multiplicação das religiões pelo nosso planeta. Casas e mais casas religiosas sendo abertas. As pessoas procurando as casas religiosas e religiões, se preocupando mais em buscar os ensinamentos espirituais, mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que a evolução não acompanha o mesmo ritmo. O planeta melhora, é claro. A Terra está melhorando, nós estamos melhorando, mas não no mesmo ritmo em que se multiplicam as religiões pelo planeta. E por que será que isso acontece? O que é que nós buscamos em uma religião? Quando nós adentramos uma casa religiosa, quais são os nossos objetivos? As nossas expectativas? O que nós imaginamos que vamos encontrar aqui? O que é que a religião tem acrescentado para nós, efetivamente? Muitas vezes nós buscamos a religião como uma maneira de acalmar, de tranquilizar a nossa consciência, né? Achando que, bom, eu frequento uma casa religiosa, eu vou lá, participo dos estudos, escuto uma palestra e já está bom. Por isso eu já sou uma pessoa melhor. Estou quite com Deus. O que eu precisava fazer, eu estou fazendo. A minha parte está feita. Mas será que é isso mesmo? Será que esse é o objetivo? Será que só por frequentarmos uma casa religiosa nós já estamos quites com a lei divina? Para ilustrar um pouco mais o que nós queremos dizer, nós temos uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, para nós refletirmos. Lá nos diz que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Sheva, um dos principais sacerdotes. Mas o espírito maligno respondeu-lhes: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? O homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles de tal modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto tornou-se conhecido de todos os judeus e gregos que moravam em Éfeso, e veio o temor sobre todos, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e declarando os seus atos. Muitos também que tinham exercido artes mágicas ajuntaram os seus livros e queimaram-nos na presença de todos. E calculando o seu valor,
achavam que montava 50 mil dracmas de prata. Assim, crescia e prevalecia em poder a palavra do Senhor. Vou contextualizar então o que é que aconteceu aqui. Nós sabemos que espíritos sempre existiram, né? Desde que nós povoamos a Terra, nós somos espíritos encarnados agora, mas às vezes também, na maior parte do tempo, aliás, desencarnados. E a relação entre o mundo espiritual com o mundo material também sempre aconteceu. Então nós sempre tivemos espíritos desencarnados influenciando outros que estão aqui na Terra encarnados. Antigamente se dizia que a pessoa que estava sob essa influência estava possessa por um espírito dito aqui maligno. Hoje nós sabemos, que é um irmão apenas ignorante. Nosso conhecimento hoje sobre o mundo espiritual é maior. Nós temos uma compreensão maior do que acontece. E como havia essa influência, havia também pessoas que se dedicavam a amenizar isso ou a livrar as pessoas que estavam sob essa influência, que eram justamente esses exorcistas ambulantes que ele cita aqui. E esses exorcistas, eles cobravam para fazer isso, era uma profissão, afastar esses espíritos mais ignorantes dessas pessoas, para que elas se curassem. Mas como nós dissemos, o conhecimento era limitado. Não se entendia o mundo espiritual como nós entendemos hoje. Então a maneira que eles usavam para afastar esses espíritos eram rituais mágicos, palavras mágicas, amuletos, ou seja, uma série de subterfúgios aí que não tinha muito efeito, porque nós sabemos que a única maneira de ter ascendência sobre alguém ou sobre um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, é sendo moralmente mais elevado, mais evoluído. E nós vemos no Evangelho várias passagens de Jesus fazendo isso. E Jesus, obviamente, conseguia afastar esses espíritos com uma facilidade enorme, porque nós sabemos que foi o ser mais evoluído que esteve entre nós. A ascendência moral era muito nova. Os seus discípulos, seus apóstolos, também fizeram isso depois. E esses nossos amigos viram aqui uma grande oportunidade. Puxa vida, esses amuletos, essas palavras mágicas não têm muito efeito, mas Jesus, Paulo, que é citado aqui, parece que faz isso com tanta facilidade. Vamos usar o nome de Jesus, vamos usar o nome de um dos seus discípulos, seus apóstolos, facilitar a nossa vida. E é isso que eles fazem. Mas, para surpresa, o resultado não é o que eles esperavam. Quando ele diz: esconjuro-vos em nome do Senhor Jesus, a quem Paulo prega, o Espírito vira para ele e diz: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu também sei muito bem quem é, mas e vós, quem sois? Como indagar, meu amigo? Onde é que estão as tuas ações? O que é que você fez para me falar dessa forma? Para falar em nome de Jesus? E nós percebemos aqui claramente que não basta, portanto, termos Jesus nos lábios. Nós precisamos tê-lo nos nossos corações, nas nossas ações, no nosso dia a dia. As palavras só têm efeito quando elas são apoiadas pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelo que nós somos. Então, quando nós nos propomos a estudar uma religião, seja ela qual for, a falar em nome de uma religião, a frequentar, a buscar ensinamentos em uma religião,
religião, nós precisamos colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Nós precisamos apoiar esses ensinamentos com práticas, senão de nada adianta. A religião não é um fim em si, ela é um meio. Ela nos dá as diretrizes, nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Mas isso é só o início, porque a partir daí entra o nosso esforço, a nossa boa vontade em seguir aquilo que nós estamos aprendendo. Em Mateus capítulo 7, Jesus nos diz: nem todo aquele que faz a vontade, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, este entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz bem inteligível: apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando Jesus começa nos dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, já fica muito claro duas coisas. Primeiro, ele não fala em nome de nenhuma religião aqui, não faz nenhuma distinção, não há nenhum escolhido e nenhum privilegiado por ser de determinada religião. Aliás, Jesus nunca fundou religião nenhuma, nunca falou em nome de nenhuma religião, sempre em nome do amor, do respeito, caridade, isso sim. Mas pregou abertamente em praças públicas, nas praias, nos campos, em todos os lugares. Sempre atendeu a todos, independentemente daquilo que acreditava. E fica claro também que não bastam os rituais, que não basta as palavras, que não basta aquilo que nós falamos, o que sai da nossa boca. Não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Isso é o de menos. Quem entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai. Este sim. Então o verbo é fazer, mostrando que nós temos é que cumprir as leis divinas. O que interessa são as nossas ações. E aí, mais embaixo, ele deixa claro de uma vez por todas, né? E eu lhes direi em voz bem inteligível, quer dizer, para não ficar dúvida nenhuma, para que todos entendam: apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Se você fala em nome de Deus, se você conhece as leis divinas, mas as tuas obras são de iniquidade, apartai-vos de mim. O que é iniquidade? Maldade, perversidade, injustiça extrema. Se nós procurarmos no dicionário, é isso que nós encontramos. Ou seja, se você fala em nome de Deus, se você conhece as leis, mas você continua sendo orgulhoso, se você continua sendo prepotente, arrogante, se você continua odiando, se você não compreende, se você não perdoa, apartai-vos de mim. As tuas obras não te apoiam, não apoiam aquilo que você diz. E aí dá um complemento, né? Nessa passagem: ali haverá choro e ranger de dentes. E o que isso significa? Por que choro e ranger de dentes nessa circunstância?
muito será cobrado aquele a quem muito foi dado. Se nós temos a oportunidade de conhecermos mais, nós temos a responsabilidade de aplicarmos mais. Se nós hoje estamos em uma religião, estudamos as leis divinas, temos a oportunidade de conhecermos o Evangelho, nós temos a responsabilidade de colocá-lo no nosso dia a dia, nas nossas ações. Se nós temos a capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado, por que é que nós ainda estamos fazendo o que é errado? Nós não podemos mais alegar ignorância. O mínimo que Deus espera daquele que já tem o conhecimento são atitudes melhores do que aqueles que ainda ignoram. Então, a responsabilidade é maior para nós, que já temos a oportunidade de conhecer o Evangelho. Puxa vida! Mas falando assim, então, será que não é melhor nós não conhecermos? Não dá tempo ainda da gente sair agora, né? Pela porta, embora, para não ouvir mais. Será que não é mais interessante ficarmos na ignorância e não sermos cobrados com tanta veemência? Talvez fosse, se a lei não fosse de progresso. Mas nós sabemos que a lei é de progresso. Qual o objetivo de nós, seres essencialmente espirituais, estarmos aqui na Terra, um mundo material, encarnados num corpo material, se não de progredirmos, de evoluirmos, de nos melhorarmos? A Terra é a nossa escola. É aqui que nós progredimos. O nosso único objetivo aqui é progredir. Então nós devemos buscar o conhecimento. Conhece a verdade vos libertará, nos adverte Jesus. Conheçamos a verdade, busquemos os conhecimentos. Porque só através da verdade, dos conhecimentos, nós nos libertamos da nossa ignorância, das nossas imperfeições, dos nossos maus hábitos que nos acorrentam por séculos e séculos. Quando nós não temos o conhecimento, quando nós somos ignorantes, nós erramos com uma frequência maior. E toda vez que nós erramos, que nós nos desviamos daquilo que é o caminho correto, que é a lei divina, que é a lei de amor, a lei de caridade, nós trazemos dor e sofrimento para as nossas vidas. Então nós precisamos dos conhecimentos. O problema não está então em saber a verdade. O problema é a maneira como nós estamos usando ou deixando de usar esses conhecimentos. O problema é o que nós estamos fazendo com aquilo que nós aprendemos. E ainda em Mateus capítulo 7, Jesus nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Somos nós, né? Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ele. Quando nós estamos aqui na Terra, mesmo nós que estamos
no Espiritismo, que nos amplia, né, os horizontes, nos mostra com muita clareza os nossos objetivos aqui, nos mostra com muita clareza que nós sobreviveremos à morte física, que nós continuaremos e que estamos aqui de passagem apenas. Quando estamos aqui na Terra encarnados, nós nos esquecemos disso. No nosso dia a dia, mesmo nós que somos espíritas, nos esquecemos do que é mais importante, que é a nossa evolução moral. E nós vamos nos deixando arrastar pelas facilidades que a Terra nos oferece, pelos prazeres mais imediatos, mais fugazes, mais efêmeros, mas que são mais rápidos de experimentar. Nós queremos gozar aqui e agora. Nós não queremos a felicidade num futuro. Nós queremos a felicidade agora. E eu quero a felicidade que eu posso palpar, que eu posso pegar. Eu quero a felicidade que eu posso pôr no bolso. E eu não me esforço. A porta larga é essas facilidades que nós vamos encontrando e vamos deixando nos envolver. Vamos entrando, né, no lema do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E vamos embora. E vamos perdendo tempo. Vamos nos afastando daquilo que realmente importa, que é o aprimoramento moral. E isso é passar pela porta estreita. É nos esforçarmos para domar as nossas más tendências, as nossas más paixões. Claro, é difícil, é complicado. No estágio evolutivo em que nós estamos, ainda para nós, é muito mais atraente a aventura, o prazer que nos traz, por exemplo, um adultério, do que mantermos uma relação firme, estável, séria. Gostoso, né? Dar umas escapadinhas, dar uma emoção. Para nós ainda é muito mais vantajoso, nos parece, enriquecer, conquistar posição social através de falcatruas, através de trapaça, através do roubo, do que através do nosso trabalho, nosso esforço, nosso suor. Nos é ainda muito mais atraente um programa de televisão que estimula as nossas más paixões. Uma novela, um filme, um seriado, um telejornal daqueles, né, que espirra sangue na tela. A gente se sente muito atraído por isso, sente prazer em ver essas coisas aí, muito mais do que pegar um livro que nos edifica, que nos instrui. Muito melhor assistir a novela do que vir à casa religiosa, ouvir uma palestra. Para nós ainda é muito mais atraente. Nos agrada ainda muito mais, né, aquilo que agrada aos nossos olhos do que aquilo que fala a nossa razão. Mas nós precisamos nos esforçarmos contra isso. Nós precisamos passar pela porta estreita da disciplina. Poxa, mas para passar por essa porta estreita, então, nós temos que abdicar de tudo aquilo que a Terra nos oferece. Nós temos que abrir mão de todos os prazeres que nós possamos ter aqui. É necessário, então, levarmos uma vida santificada, é isso que significa passar pela porta estreita? E Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios,
nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. E nos dá a resposta que nós buscamos. Nós não precisamos abrir mão de tudo. Nós podemos usufruir do que a terra nos oferece. Podemos e devemos, mas com bom senso, sempre com bom senso. Podemos tudo, somos livres para fazer as nossas escolhas, mas nós precisamos sempre ponderar sobre o que nos edifica, sobre aquilo que nos faz bem. Puxa vida, será então que eu não posso ter conforto? Pode. Quem não gosta de conforto? Todos nós gostamos. Trabalhemos então para ter conforto, mas não nos escravizemos ao dinheiro, aos bens materiais. Não vamos passar a vida toda correndo atrás de dinheiro, como se essa fosse a única maneira de sermos felizes, porque aí nós nos afastamos das coisas divinas. Eu não posso descansar, não posso ter lazer? Posso e devo. Mas não quer dizer que nós vamos ter uma vida inútil, sem trabalho, somente à procura de diversão, de tranquilidade, de sombra e água fresca. Não. Tem a hora certa para nós descansarmos. Tem a hora certa para nós nos divertirmos. Nós fazemos escolhas o tempo todo. A nossa vida é feita de escolhas. Vocês já pararam para refletir o tanto de escolhas que nós fazemos? Um dia da nossa vida. Um dia. A gente acorda e já escolhe o pé que vai descer da cama. E aí a gente escolhe se vai tomar banho, se não vai. A gente escolhe a roupa que vai pôr. A gente escolhe se vai tomar café da manhã ou não. A gente escolhe se vai falar bom dia ou se não vai. A gente escolhe se vai sorrir ou se vai sair com a cara amarrada. E vamos escolhendo. Nós escolhemos o tempo todo. Tomamos decisões o tempo todo. Essas são banais. E a maioria delas são. Mas tem as importantes também. Mas em todas elas nós devemos ter a frase do apóstolo Paulo. Devemos ter um bom senso, sempre. Ponderar o que é bom e o que não é de verdade para nós. Porque toda escolha nossa traz uma consequência. Escolhas boas trazem coisas boas para nós. Escolhas infelizes trazem consequências infelizes. Façamos isso. A propósito do que nós dissemos há pouco sobre descanso, nós gostaríamos de aprofundar um pouco, porque agora não vou mais usar o nós, tá? Porque eu, pelo menos, eu não conheço vocês, mas eu, pelo menos, tenho uma tendência a descansar um pouco demais, eu acho. Acho que às vezes eu abuso um pouco do descanso e trabalho de menos. Então me chamou a atenção esse ponto, e eu gostaria de destacar um pouco ele. E a maneira que nós vamos fazer isso é contando para vocês um caso que o irmão X nos narra no livro Relatos da Vida, chama Caso de Consciência. E lá ele nos fala que um amigo lhe endereçou uma carta pedindo orientação.
pedindo um conselho, dizendo que estava cansado do trabalho do bem, estava fatigado e não sabia o que fazer. Cansado das injúrias, cansado da incompreensão, cansado do sarcasmo. E pedia ali para o irmão X uma orientação. E ele orienta esse nosso amigo contando algo que ele havia presenciado lá na espiritualidade. Ele nos diz então que em tenebroso recanto da espiritualidade inferior reuniram-se um graduado trabalhador das sombras com seus colaboradores. O objetivo era ouvir as suas ideias a respeito de vampirizar os amigos encarnados na Terra. Encontros de quadrilheiros, aliás, como acontece em muitos pontos do plano físico. Exposto o objetivo da reunião, o primeiro assessor então lhe disse: mês passado, fiz com que um cão raivoso atacasse 2 ceareiros do bem que estudavam o Evangelho e consegui que a morte os pusesse fora de ação. Trabalho inútil, disse o sombrio dirigente. Ambos devem estar agora em espírito apoiando obras de maior importância na Terra mesmo. Terão saído da desencarnação com o amparo dos céus. Eu, confidenciou o segundo, criei uma rede de intrigas contra uma senhora dedicada a Jesus e tão eficientemente me conduzi que o marido já abandonou, tirando-lhe os filhos. Esforço improdutivo, zombou o chefe. Você nada mais fez do que endeusar determinada mulher. Certamente vencerá pela abnegação. No meu setor, disse outro colaborador, provoquei o ódio gratuito de um louco sobre um seguidor fiel do Cristo, que foi morto semana passada por uma descarga considerável de balas. De nada valeu, comunicou o Beltrão. A vítima foi levada à condição de herói e, fora do corpo terrestre, se dedicará mais intensamente ainda em favor da humanidade. E nesse momento, um silêncio se estabeleceu ali. Um silêncio um tanto quanto constrangedor até, porque afinal, nenhuma das ações propostas tinha dado o resultado esperado. E depois de um tempo ali, sem ninguém dizer nada, um outro auxiliar diz com um sorriso irônico: chefe, parece mentira o que eu vou dizer, mas desde muito tempo eu percebi que perseguição só serve para promover aqueles que são perseguidos. Imaginei assim que o melhor modo de anular os colaboradores de Jesus é exagerar-lhes as pequeninas depressões e pô-los a dormir. Em 6 meses, já coloquei 80 servidores do Evangelho fora de ação, em casas de repouso, leitos, redes e colchoados. A receita não falha. A pessoa experimenta um ligeiro abatimento e eu entro em cena com as nossas velhas hipnoses. O resultado é certo: sono que não acaba mais. Desse modo, os melhores dessa gente do Cristo não trabalham mais, nem na terra, nem nos céus. Ah, agora sim. Houve um grande aplauso, um entusiasmo enorme pela ideia apresentada. E o diretor da reunião encerrou ali, dispensando os outros, a fim de aprofundar as ideias com esse colaborador esperto. O irmão X ainda diz que ele mesmo, certa vez desencarnado há 35 anos naquela época, experimentou também um abatimento nas forças, cansaço, e foi pedir orientação. E ele disse que um amigo lhe ouviu
com carinho, atencioso, bateu nos seus ombros e lhe disse: meu amigo, se você sofre algum desgaste nas próprias forças, procure refazê-los, procure melhorar-se, mas tome muito cuidado com semelhante assunto, pois é sempre um caso de consciência. A fadiga e o cansaço realmente existem, porquanto ninguém ainda até hoje, ao que saibamos, conseguiu distinguir exatamente onde termina o cansaço e começa a preguiça. Não precisa falar mais nada, né? E conosco? Como é que isso está acontecendo? Por exemplo, quando nós pegamos um livro para ler, nós estamos conseguindo ler 2, 3 páginas pelo menos, ou estamos dormindo na primeira já? Ou dá sono só lá para a terceira? Mas que dá sono dá, né? Engraçado. Para assistir filme a gente fica até 2 horas da manhã, né? Não dá sono de jeito nenhum. Dia de vir para o centro, dia de estudo, dia de palestra. Parece que é o dia que a gente fica mais cansado. Chega em casa, senta no sofá, o sofá dá aquele abraço na gente. E aí a gente fala: hoje acho que eu não vou não. Bastante gente para trabalhar lá, eu não vou fazer falta. Não vai fazer diferença. Um dia só também, o que tem? Também sou filho de Deus, né? Vamos chegar, a gente está cansado, mas já chega, toma um banho, já dá uma revivada, já põe a roupa de sair. Não chega e senta no sofá, não, senão não levanta mais. A oração, a prece, antes de dormir. Nós estamos conseguindo terminar a nossa prece à noite? É tão importante nós fazermos uma prece antes de dormirmos. Ler uma página do Evangelho e fazer uma prece. Porque o nosso corpo adormece, mas nós não. Nós continuamos ativos. E se nós não fazemos uma prece, se nós não nos ligamos à espiritualidade amiga, se nós não pedimos para que aqueles momentos sejam proveitosos de estudo, de trabalho, a gente se enfia em cada buraco, a gente nem imagina. Eu acho que foi sonho, né? Nos esforçar um pouco mais. Começou a ler, teu sono levanta, lava o rosto, insiste. Deu sono outra vez, levanta, lê um pouquinho em pé, anda para lá e para cá, vai fazer oração antes de dormir. Procura não fazer deitado, vai, senta na beira da cama, faz a prece sentado. Chico falava, Chico orientava, a gente tem que rezar de joelho, né? Que assim não dorme. E dói o joelho, né? A gente não dorme de jeito nenhum. É um pequeno esforço. É só isso. Só isso que Deus espera de nós. O esforço da nossa parte. Paulo disse aos romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós?
gente se esquece que Deus está do nosso lado. A gente não faz nem esse pequeno esforço para nos ligarmos a Ele. Nós temos, todos nós, um Espírito mais elevado do que nós, que nos acompanha 24 horas do nosso dia. Todos nós temos um Espírito protetor, o popular anjo da guarda. Nós nem nos lembramos disso. Deus está ao nosso lado. Nos esforcemos, façamos a nossa parte, procuremos as coisas divinas e todo o resto nos será acrescentado. Mas nós precisamos nos esforçar um pouquinho. Voltando à pergunta que nós fizemos há pouco: será que passar por aquela porta estreita nós precisamos ter uma vida santificada? Não. Porque nós não conseguimos ter uma vida santificada. Se nós sairmos por aquela porta hoje e de coração, com um firme propósito, nós dissermos: a partir de hoje eu vou agir como Jesus, eu vou ser Jesus, nós vamos conseguir. Mas nem 10 minutos. Mas nem por 10 minutos. Porque nós não somos Jesus. Nós não evoluímos como Jesus evoluiu já. Nós temos um caminho longo e árduo ainda para chegarmos onde Jesus está. Nós chegaremos. O nosso objetivo é esse. Um dia nós seremos como Jesus. Mas vai demorar um pouquinho. Então vamos ser um pouquinho mais humildes. Vamos procurar ser um marido melhor primeiro, uma esposa melhor. Vamos brigar menos dentro de casa. Vamos procurar compreender um pouco mais as pessoas que estão à nossa volta. Vamos procurar mais a confraternização ao invés do conflito. Vamos ser melhores no nosso trabalho, mais profissionais, mais esforçados, mais amáveis, mais solícitos. Vamos nos dedicar mais a amarmos e educarmos os nossos filhos. É isso que Deus espera de nós. Não espera coisas grandiosas, não. Por enquanto, espera que nós sejamos melhores no nosso ciclo de convivência. É aí que nós precisamos começar. Retomando o que nós dissemos no início, o que o mundo precisa então não é de mais religiões. A terra não precisa de mais religiões para se tornar um lugar melhor. O que a terra precisa é de mais amor. Emmanuel nos fala que um dia os homens da terra não mais estarão unidos sob várias bandeiras religiosas, mas estarão unidos sob uma única bandeira, a bandeira do amor. Jesus nos pede: amai-vos uns aos outros. É isso que nós precisamos fazer para que a terra melhore. Façamos então a nossa parte e que Jesus continue sempre ao nosso lado. Amém.